Bom dia, professores, bom dia, coordenadores, bom dia, PCOPs, professores orientadores de convivência, diretores, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre preconceito e discriminação. Estamos aqui com o pessoal do SINC, tá? Eu sou Mário, gestor do Conviva, e vamos lá. Raquel, se apresenta aqui para a gente rapidamente. Bom dia a todos os professores e professoras da rede. Um abraço para todos vocês. É um prazer estar aqui junto com o Mário, o Adriano, falando de um tema tão importante, né, a ser destacado aí no nosso dia a dia de sala de aula. Mário, obrigado pelo convite e desejo a todas e todos uma excelente ATPC. Adriano. Seu microfone está fechado, Adriano. Olá, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todas e todos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, Conviva, né? Agradeço aí, Mário, pelo convite. Eu sou Adriano, trabalho dentro do Centro de Inclusão Educacional, sou lá da diretoria de Apiaí, né? E hoje eu estou compondo aqui a equipe do SINC, espero poder contribuir com a formação de vocês. Bom, vamos lá, vamos começar com a apresentação. Por favor, o slide. Bom, preconceito e discriminação. A rede estadual é extremamente grande, todo mundo sabe, né? Nós temos professores, estudantes, gestores, cada escola é um ser pulsante, vivo, né? E cada uma tem as suas características, e a gente vai falar exatamente dessas características e o quanto essa construção cultural vai trazer diferenças e o quanto a gente está preparado para lidar com todas essas diferenças e características individuais, seja do indivíduo, de cada um dos componentes da unidade escolar e de cada escola. Próximo slide, por favor. Bom, cada grupo, a gente pode dizer assim, todo grupo tem conflito, né? Se não tiver conflito, nem se estabelece enquanto relação humana, mas é como a gente lida com esses conflitos é que a gente está aqui para pensar juntos, né? O conflito vai acontecer, o importante é que a gente tenha sempre um olhar proativo para que esse conflito, quando acontecer, seja o mínimo possível. Então é importante a gente compreender a natureza desses conflitos, seja de onde ele vier, tá? E sempre lembrando que questões pontuais podem sim trazer questões de conflitos históricos, né, que envolve todo o conceito histórico da realidade local ali daquele grupo. Próximo slide, por favor. Bom, então nós vamos falar de preconceito. Se a gente entender o conceito, o que é, né, conceito, né, e a gente estabelecer, então, a sílaba, essa partição, pré, então, o que vem antes, e conceito, um conceito estabelecido antes de observar o objeto. Então, quando a gente tem uma concepção sem conhecer, a gente estabeleceu um pré-conceito. E, fato, o que vai acontecer depois disso, né, seja o que for, é estabelecido como discriminação, né? Atitude baseada no conceito ou racismo, seja lá o que for, né? Qualquer preconceito vai estabelecer uma discriminação, sim, tá? E os casos de discriminação devem ser tratados, envolvidos especificamente com um olhar muito atento, seja em qualquer campo e olhar amplo. Próximo slide, por favor. Eu devo estar falando muito rápido, desculpa, gente. É porque é pouco tempo, tá bom? Mas vamos lá. Na escola, um dos preconceitos mais contundentes e presentes é o bullying, né? O bullying pode ser uma questão individual, pode relevar um problema social, tá? E é sempre bom a gente ver que o agressor, ele se coloca sempre em posição onipotente ao agredido, né?
e ele se entende como o dono da razão, né? Vamos passar. Próximo slide, por favor. Então, assim, temos aí formas de discriminação diversas, raça, etnias, tá? Diversas diferenças linguísticas, sotaque. A gente sempre acha assim, o fulano é de tal lugar, olha o sotaque dele. Só que nós temos o nosso sotaque e nós não percebemos que estamos inseridos nessa realidade. Deficiência, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, poder aquisitivo, entre muitas outras coisas. E a gente vai falar aqui, em alguns momentos, de frases que estão tão estruturais na nossa cultura que nós sequer nos damos conta, né? Principalmente na questão, vamos falar lá na frente, xenofobia, por exemplo, né? Presente de grego. A gente sabe que na história o que representou isso. Mas presente de grego, sim, eu estou falando que todo grego vai dar esse presente. E não é. É, sim, uma xenofobia. Então, a gente tem que realmente construir novos olhares e construir novas falas do qual a gente possa respeitar o outro como o outro é. Próximo. E cabe a nós, unidade escolar, professores, né, a prática educativa em todos os componentes, seja lá professor lá nos anos iniciais, como no ensino médio ou até mesmo nas cadeiras de graduação universitária. Nós temos que olhar com muita cautela todos os preconceitos, incluindo seja o machismo, LGBTfobia, e fortalecer, né, o entendimento sobre as diversas manifestações da sexualidade, a construção das crenças, os preconceitos existentes sobre até a possibilidade da não tolerância religiosa, né, da intolerância religiosa. Né? Nós tivemos recentemente aí um ataque a uma instituição religiosa absurda. Como é que a gente, em pleno século XXI, ainda vê esse tipo de manifestação do qual a gente não é capaz de sequer reconhecer um outro com as suas próprias crenças, né? Então, eu passo para o próximo slide, por favor. Então, essa é uma síntese só do que nós vamos falar, né? E aí eu trago aqui para os meninos do SINC, né, algumas questões. O que é gênero? Quais são as discriminações de gênero e como essas discriminações acontecem na escola, de uma maneira muito rápida, tá? Vamos lá, passa a palavra, meninos. Pessoal, retomando então, né, que bom, né? Muito bom a gente poder estar aqui falando sobre essas questões que são tão importantes e necessárias aí para o nosso contexto escolar. O grande desafio nosso na educação é trabalhar, sim, as diferenças, mas não que as diferenças representem desigualdades, né? É isso que é isso que é importante, é que a gente tenha isso claro, né? Aquilo que até o Mário trouxe, né? A prática educativa, ela não deve ser exclusiva, né? Pensar preconceito e discriminação apenas das ciências humanas, né? Hoje, nós da TPC, aqui com vocês, né? Muitas vezes as pessoas entendem que isso é exclusivo das humanas, né? Acontece qualquer coisa, não, pede para o pessoal de história, de geografia, de sociologia, filosofia trabalhar isso. Mas é para além disso, né? Porque são, como o Mário trouxe, muito mais do que questões pontuais, são questões estruturais. E o machismo e a LGBTfobia, né, são preconceitos de gênero, eles trazem esse aspecto estrutural. Então, a ideia aqui hoje não é falar, né, do currículo, ou seja, de como vocês têm que apresentar a questão do preconceito e discriminação. Porque muito mais do que os nossos estudantes saberem o que é preconceito, o que é discriminação, é que, de fato, eles possam enfrentar o preconceito e enfrentar a discriminação. Então, acho que esse é o nosso desafio. E para nós, enquanto educadores e educadoras, nós precisamos... o nosso grande desafio é ensinar. É a nossa maior missão, né? Se você perguntar, né,
que a gente faz na escola? A gente ensina. E para que a gente possa ensinar, de fato, a gente não deve enxergar a identidade como um problema. Então, não devemos encontrar nos estudantes o fato deles terem determinadas identidades como um problema. Se a gente enxerga como um problema, quer dizer que a aprendizagem não vai acontecer. Então, isso é bem importante. E essa importância tem a ver aí com ficar atento tanto com os nossos conteúdos, repensar, sim, a nossa prática aí de trabalho. Repensar. Se eu listar todos os autores que eu utilizo durante o ano, qual é o marcador de gênero? Né? Será que isso está equiparado? Ou será que eu utilizo mais autores homens? Ou predominantemente autores homens? Se eu listar, ou será que eu estou de fato entendendo que eu preciso trabalhar pela equidade de gênero e aí eu estou utilizando autoras também, né, nesse meu trabalho? Pensar, será que quantas autoras trans e autores trans eu estou utilizando nas minhas referências, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, repensar, porque por mais que a gente tenha uma compreensão, e nós temos, né, a maioria dos nossos professores não discriminam, né? Mas a gente precisa estar atento também para que esse trabalho possa acontecer. Acho que, para pensar, então, o que seria esse conceito de gênero, né? Aí a gente tem uma definição de gênero da Beatriz Lins. A Beatriz Lins é uma antropóloga da USP, ela participou, inclusive, do escritório de evidências, e aí ela trouxe uma contribuição discutindo essas questões de gênero. Aí ela coloca lá, então, né? Gênero é um dispositivo cultural constituído historicamente, que classifica, posiciona no mundo a partir da relação entre o que se entende como feminino e como masculino. Cria sentido para as diferenças percebidas em nossos corpos e articula pessoas, emoções, práticas e coisas dentro da estrutura de poder. Tudo isso para a gente falar que, então, que é um conceito que ele é historicamente construído, então ele está sempre em construção. Então pode ser que daqui a um tempo a gente volte a falar sobre isso de novo e aí a gente já tem algumas mudanças sobre o que a gente já está dizendo aqui. E uma coisa que é importante, nós enquanto educadores, é entender, principalmente nós de ciências humanas temos uma facilidade melhor até, né? Porque gênero é um conceito científico, né? E é típico das ciências humanas. E aí, por ser um conhecimento científico, o nosso trabalho é justamente afastar do senso comum. É não levar a discussão de gênero do senso comum para a sala de aula. Então, a gente precisa ir para além disso, né? Então, ou seja, o conhecimento, acho que é o próximo slide, né? A partir do conhecimento, não como um meio, quer dizer, como um meio e não como um fim. Estudantes precisam vivenciar situações de combate e preconceito na escola. Então, muito mais do que falar na nossa sala, do que colocar o conceito, do que pedir para que eles pesquisem sobre preconceito e discriminação, nosso grande desafio é que estudantes percebam na escola um espaço de combate, preconceito e discriminação. Como isso é estrutural, aquilo que o Mário trouxe, não basta somente a gente falar, a gente precisa demonstrar. E a escola precisa ser um espaço, sim, de combate, de enfrentamento ao preconceito e discriminação. E aí o nosso desafio é a equidade de gênero, né? Muito mais do que ter compaixão, né? Às vezes a gente fala, nossa, a gente vê uma identidade, poxa, tem aquele aluno assim, assado e tal. É para além da compaixão. Então, nós temos um grande desafio. E como é que a gente faz, né? Além do respeito, o grande desafio é a gente ofertar o máximo do acesso ao conhecimento científico a esses nossos estudantes, a essas nossas estudantes. Quanto maior conhecimento científico essas nossas alunas tiverem, melhor vão ter na formação e nas condições para poder enfrentar as dificuldades que a questão de gênero traz para ela. Então, aí, as nossas estudantes LGBTQIA+, as meninas, as mulheres do EJA, as mulheres indígenas, as mulheres presas, as adolescentes que estão na Fundação Casa, as nossas estudantes quilombolas, né? Então, nós temos um desafio grande de ofertar para que esses nossos estudantes consigam, com o trabalho que a gente desenvolve na escola, após o período que ela passar na escola, terem a vida transformada. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que elas passam em casa, na comunidade, é um espaço de muito preconceito e de muita discriminação. Então, esse é um grande desafio.
E aí, então, né? Que identidades são essas, então, que compõem a escola, né? Claro que são várias, né? As identidades são plurais e a gente usa identidades com plural mesmo, né? Mas é importante a gente reconhecer a identidade como essencial. E aí a gente fala, por exemplo, né? Nós estamos na discussão do projeto de vida nas escolas. Não dá para a gente falar em projeto de vida se a gente não reconhecer as identidades dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Então, reconhecer a identidade, ela é primordial para a valorização e respeito dos nossos estudantes e para a aprendizagem, que é o nosso principal objetivo. A escola não deve ser um espaço de discriminação. Ela deve valorizar a diferença, mas não produzir desigualdade. E aí, pensando nessas identidades, né, quais são elas? Então, assim, de maneira geral, muito mais para que a gente possa entender, porque nem todos e todas, às vezes, estão no mesmo processo. Então, de maneira geral, quais são os âmbitos da sexualidade? As identidades, elas são convergentes, né? Elas estão em processo único. Então, quando a gente divide, quando a gente explica, não quer dizer que elas sejam colocadas em caixas, né? Mas lá, a gente tem uma definição do sexo biológico, que é a comum, né? Que é do feminino e do masculino, e aí a gente também tem as pessoas intersexuais. E aí mas para além disso, para além da definição de sexo biológico, a gente também tem a identidade de gênero, né? Ou seja, as pessoas são cisgêneros ou transgênero. Cisgênero são as pessoas que se reconhecem dentro do corpo biológico. Transgênero são as pessoas que não se reconhecem. E aí vocês podem estar falando assim, mas essa identidade está fora da escola? Em grande parte está fora da escola, sim, infelizmente, porque acaba saindo por conta de evasão, por conta de vários processos que têm a ver, inclusive, com discriminação. Mas elas também compõem a escola. E nós temos muitas estudantes transexuais, travestis na rede, e que precisam ser acolhidas e valorizadas e respeitadas. E aí, além da questão da identidade, nós temos a questão da orientação afetiva, que a pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual. E, para além disso, nós temos a expressão de gênero, ou seja, como essa pessoa ela se expressa socialmente. Ela pode se expressar pelo masculino, pelo feminino, ou de maneira andrógena, né? Ou seja, não é possível se identificar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, quando a gente olhar para os nossos estudantes, entender que eles são múltiplos, elas são múltiplas, né? São vários. A gente não tem, muitas vezes, claro que uma identidade normativa, né? Não é somente uma identidade normativa. E a gente precisa acolher esses e essas estudantes que não estão dentro dessas identidades normativas. Então, o conceito de identidade ele está em construção, então é importante isso, né? Como eu disse. E são muito dinâmicos, né? Eles não são sobrepostos, né? E são dinâmicos. Na rede, aí é possível, tem um trabalho produzido por um educador estadunidense, que é o biscoito de gênero, o unicórnio de gênero, dá para vocês também entender um pouquinho mais. Caso não entendam, fiquem tranquilos, fiquem calmos, mas é possível, estou dizendo que é possível olhar, se aprofundar para entender. Porque se a gente consegue entender nossos estudantes, eles conseguem ver em nós uma referência. E isso vai ser possível a aprendizagem, que é o nosso papel principal. Nosso papel principal é garantir a aprendizagem, né? E aí lá a gente tem algumas definições, o Mário trouxe algumas, né? De maneira geral. E aí, pensando nas questões de gênero, a homofobia, por exemplo, né? Que é a discriminação, violência contra pessoas pela orientação afetiva, né? Real ou presumida, né? Muitas vezes, presume que tem uma orientação afetiva, e aí isso também é caso de discriminação. A transfobia, que tem a ver com a discriminação, violência, dirigida pela pessoa pela sua identidade de gênero, como eu trouxe, e a LGBTfobia, que de maneira geral inclui, né, toda a população lésbica, de gays, de bissexuais, transexuais e tudo mais. Vale lembrar que tudo isso são violências, tá? E são violências reconhecidas, né? A homofobia, por exemplo, foi equiparada a crime em 2019 pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, isso é um crime. E é importante a gente estar atento para que a nossa prática não reproduza o senso comum.
porque no decorrer do dia a dia, às vezes a gente às vezes faz uma brincadeira, às vezes a gente pensa, será que as nossas brincadeiras não estão reproduzindo os estereótipos de gênero? Será que não estão no senso comum? E às vezes aquela brincadeira é suficiente para que o estudante nunca mais volte para a escola. E aí, por exemplo, a evasão e o abandono escolar é um grande problema, né? Ter esses estudantes. Quando se pergunta para estudantes trans, por exemplo, e estudantes travestis, quando fala de violência da infância, eles citam a escola como lugar de violência. Então é importante a gente não reproduzir esses espaços. E aí, já finalizando, aqui na rede nós temos uma resolução, que é a resolução S45 de 2014, que é uma resolução que trata de nome social. Todos os estudantes da rede que trans e travestis possuem o direito de utilizarem nome social no âmbito escolar. Tá? E aí, por que eu trago isso? Para lembrar vocês que não é uma opção utilizar o nome social. Tá? É um dever nosso enquanto professores. Tá? Assim como a gente tem, tanto lá que tem uma resolução, que está lá o artigo, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, mas lá conta, né, que o papel a escola deverá promover entre estudantes, responsáveis, funcionários, a divulgação das normas constitucionais e legais que assegurem o direito da pessoa à inserção, à convivência pacífica no ambiente escolar, sem constrangimento de qualquer espécie e sem discriminação, respeitada a sua identidade, gênero e orientação sexual. E ainda, para além de evitar a discriminação, as escolas deverão promover ações pedagógicas que visem desconstruir e superar preconceitos e ações discriminatórias com a diferença de gênero. Então, muito mais do que uma opção, nós temos uma obrigação. E quanto que isso tem a ver com a questão da aprendizagem? Espaços que consideram as identidades das estudantes e dos estudantes é espaço de aprendizagem. Do mesmo jeito que se a estudante não for acolhido, ele acaba saindo da escola, o processo inverso também acontece. Quando o estudante e a estudante são acolhidos, são reconhecidos na sua identidade, a gente percebe o vínculo, a manutenção e a continuação naquela escola. Então, e aí, assim, finalizando, eu sei que às vezes é uma aproximação difícil, nesse contexto que a gente vive, às vezes é difícil a gente pensar sobre isso, mas muito mais, se caso vocês tenham dificuldade de entender, quando surgirem uma dúvida, por exemplo, como é que eu chamo estudante? Pergunta para o estudante. Esse é o grande desafio. Não sei como chamar. Pergunta. É o mínimo, né? E aí, pensando caso tenha alguma questão pedagógica que vocês precisem, as diretorias, todas as diretorias, contam com interlocutores para a educação da diversidade sexual e de gênero, que fazem parceria com a gente aqui do SINC, do Centro de Inclusão. Então, caso tenha alguma questão pedagógica, procure a coordenação, que a coordenação vai procurar as diretorias, e aí, se for o caso, inclusive, vai procurar a gente para apoiar nessa ação. Acho que é isso, Mário. Espero não ter corrido demais. Não, não correu, não. Até estava meio preocupado, né? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Vamos lá, gente. Só um instantinho aqui. Vamos falar de educação das relações étnico-raciais, né? E aí eu vou trazer aqui a Raquel, né? Raquel, você que faz parte aí ativamente das nossas discussões, né? Muito bem-vinda. Vamos lá, passo a palavra. Vamos lá, o próximo slide, enquanto a Raquel não chega, ela vai se ajustando aí, a gente vai passando. Bom, pressupõe-se pedagogias ao combate ao racismo, discriminações, de modo a fortalecer entre negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre negros oferecerão conhecimentos e segurança para orgulharem-se de sua origem africana. Para brancos, permitirão que identifique as influências, a contribuição e a participação e a importância da história e da cultura negros, indígenas, no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com outras pessoas. Esse é um parecer do Conselho Nacional de Educação
tá? Próximo slide, por favor. Raquel, vai testando o áudio, por favor, tá? Eu não estou ouvindo. Adriano, se puder me ajudar com a Raquel. Vamos lá. Bom, existe articulação aí do currículo paulista, tá? As diretrizes curriculares estaduais e as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial. A cultura, a gente tem que sempre privilegiar a cultura afro-brasileira e africana, com vista a tratar da história da cultura da África, dos africanos e dos afrodescendentes e dos indígenas do Brasil, né? Eu sempre costumo falar, pessoal, como a gente tem que pensar a história, né, da cultura africana no Brasil. São anos de cultura que estão relegados aí, entre aspas, são questões que podem ser consideradas como um mimimi, pode ser consideradas como seja lá o que for, mas é toda uma construção cultural, do qual nós temos, sim, olhar com mais cautela. A história, ela tem vários marcos, e ela pode ser contada do ponto de vista de quem você quer ouvir, né? Se a gente considerar o que é a história, né, como marco histórico, a história oficial, quem conta essa história oficial, né? Quem está sendo retratado, né? E como está sendo retratado. É importante que a gente sempre pense os marcos históricos dessa maneira. Raquel está de volta? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Raquel, bem-vinda. Boba, eu tive que desconectar e conectar de novo o Zoom, É ao problemas vivo, quem sabe técnicos aí. faz ao vivo. Mas eu agradeço por você ter levado até agora, Mário, obrigada. Eu acabei não pegando algumas coisas do que o Mário falou, que tentei fazer essa correria para voltar, né? Mas, de qualquer maneira, eu peguei o finalzinho, né, em que ele dizia que história, quem está contando aí a história da nossa ancestralidade, né? Tanto a nossa ancestralidade africana, né, das Áfricas, né, que são diversos países que compõem aquele continente enorme, né? Também a nossa ancestralidade indígena, né? Que vai muito além do que a gente sempre discute, que é a nossa ancestralidade europeia, né? Que, na verdade, contribui aí até muito pouco para considerando aí a nossa história enquanto formação de uma sociedade. Mas que, de outro modo, a gente tem aí um destaque, né, ao longo de décadas de educação para o ensino chamado eurocentrado, né? É um ensino muito dedicado ao pensamento, à construção histórica europeia, e pouco nos últimos aí 40 anos, né? Pouco, quase nada se fala da história daquelas populações que são fundamentais aí para nos formar do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista social, e que tanto nos influencia, né? Nos influencia intensamente. E aí, nesse sentido, quando você vai trazendo esse conhecimento, você vai trazendo esses debates para a sala de aula, vai colocando ali, não como uma aula isolada, como uma aula à parte, hoje eu vou falar sobre africanidades, hoje eu vou falar sobre a história da África, não. O objetivo é que isso seja aí um norteador do seu planejamento de trabalho, né? É possível ensinar matemática pensando ali a étnico-matemática? Sim, é possível. É possível pensar o ensino da língua portuguesa, o currículo tem ali descrito uma série aí de leituras de autores e autoras negras, né? Ali a influência da nossa língua também para as populações, para as etnias indígenas, dos povos originários,
enfim, tem uma série de possibilidades ali, além da área de humanas, né? Então, sim, é possível tratar isso, e nesse sentido, como isso impacta aí em relação a jovens e crianças terem aí um ambiente favorável a essa aprendizagem, né? Jovens que têm aí um pertencimento étnico-racial que não seja aí aquele normativo, né? Que é aquele da pele branca, né? Que fenotipicamente remete aí ao imaginário da pessoa que é europeia, né? Essas pessoas que somos uma grande parte aí, né? Das nossas populações, não só nas escolas, mas são alunos e alunas que muitas vezes não sente, né, esse pertencimento, e isso pode levar aí a estar num ambiente em que ele não se sente confortável, um ambiente saudável para que ele aprenda, né? É preciso todo um espaço favorável para isso. Então, trazer esses conhecimentos aí das africanidades, né? O conhecimento de outras culturas, a valorização dessas culturas é fundamental para esse pertencimento todo. Tem um slide aqui, vocês podem projetar, só para eu retomar algumas coisas que o Mário falou antes de terminar. Deixa eu fixar aqui, ótimo, né? Então, a gente teve lá, o Mário já mencionou, né, a respeito do que é, nesse sentido, o que é a educação das relações étnico-raciais, que como está aí projetado, né? Então, a ideia sempre é bem essa, né, de trazer aí o atendimento, né, às demandas, né, de estudantes que pertencem etnicamente, né, e do ponto de vista étnico-racial, a populações indígenas, africanas, asiáticas também, ciganos, né, migrantes internacionais que chegam aí ao Brasil, etc. A ideia é contribuir aí para um ambiente de diversidade, de respeito aí às diferenças em todos os seus aspectos, né? E aí, de um ponto de vista muito prático aí de pensar a atuação na sala de aula, é fundamental. Então, que se pense, como eu disse, as disciplinas do currículo lá, que tem a representatividade, né, da lei que torna aí obrigatório nos currículos e na sala de aula o ensino da história, né, e da cultura de povos afro-brasileiros, como eu disse, da história da África, e a 11.000, que inclui também a obrigatoriedade do ensino dos povos originários, né? Como fazer isso, como organizar seu trabalho nesse sentido? Em articulação dessas disciplinas com as diretrizes que nós já conhecemos, que são as diretrizes estaduais de educação básica, que é o que norteia nosso currículo, que é o que norteia nosso trabalho de sala de aula, né? Relacionado aí com as diretrizes curriculares, as diretrizes nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais, né? E em articulação a isso também, o parecer, né, que manifesta aí a intencionalidade desses ensinos e que, nesse sentido, pode nos ajudar a pensar como contribuir aí para que se reduza as questões de racismo, de preconceito, de desrespeito a estudantes em suas mais diversas etnias e representatividades no espaço escolar, né? Eu queria pedir para vocês voltarem o slide, por gentileza. No slide seguinte, no próximo slide, a gente tem aqui também algumas outras estratégias que eu queria projetar para vocês, né? No sentido de comunidade escolar, além de pensar isso para o seu trabalho na sala de aula, também acho que o diálogo é fundamental, o Mário falou isso no começo, né? Ampliar esse diálogo com toda a comunidade escolar
para se pensar, né? Então, naquele contexto, como que se ensina e se aprende para a educação das relações étnico-raciais, né? E aí, nesse sentido, contribuir aí para o espaço de promoção de igualdade racial e educação antirracista, né? Eu não sei, eu coloquei um slide que eu queria voltar nele, que é 2 slides antes desse, por favor, que eu queria destacar a definição do que é educação das relações étnico-raciais. Desculpa, a gente sair do áudio me deixou um pouco desorientada. Volta, por favor, o slide. Uma à frente, isso, uma à frente. Esse. Eu destaco esse trecho do parecer, né, que estabelece aí as intencionalidades para se criar as diretrizes nacionais curriculares, né, de educação das relações étnico-raciais, que eu acho que resume bem o que é pensar a educação antirracista, a educação das relações étnico-raciais na escola, né? Então, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. A educação das relações étnico-raciais, então, ela reúne aí, né, uma série de pedagogias e intencionalidades que, abre aspas, pressupõe, então, pedagogias de combate ao racismo e às discriminações, de modo a fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Então, eu acho isso fundamental, quer dizer, fortalecer entre negros e despertar entre brancos a consciência negra. Entre os negros, oferecerá aí conhecimento e segurança para eles orgulharem-se da sua origem africana, né? E para os brancos, permitirão que identifiquem as influências, contribuições, participação e importância da história e da cultura dos negros e indígenas no seu jeito de ser, viver e de se relacionar com outras pessoas, né? Então, eu acho que esse trecho aí que é definido no parecer que vai regulamentar, pode ir para o penúltimo slide, por favor, no parecer que vai regulamentar aí o descritivo da construção das diretrizes curriculares nacionais, ele traz como essência o que é educar para as relações étnico-raciais, né? Por favor, no penúltimo slide, só para mostrar para vocês alguma desses documentos normativos, vocês podem colocar o PPT, por favor? Acho que não está indo, mas então eu vou falar, é o penúltimo, mas eu vou falando aqui para vocês, tá? Então, a gente tem aí a Lei 10.639 de 2003, né, que, como eu disse, estabelece aí a obrigatoriedade, né, do ensino da África, das populações, né, da produção cultural, construção histórica afro-brasileira e africana, e também de povos indígenas, né, logo em seguida, lá na 11.208. O parecer, que eu acabei de ler um trecho aqui, que é o parecer número 3 de 2004, que vai estabelecer aí as intencionalidades para a resolução 1 de 2004, que é aquela que estabelece as diretrizes nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais, né? E, finalmente, o Estatuto da Igualdade Racial, que não pode deixar aí de ser esquecido no espaço de aprendizagem, no espaço escolar, né? Ele é fundamental, inclusive, para nos orientar no sentido dessa educação aí antirracista, nessa educação para o favorecimento das relações étnico-raciais e a fomentar aí um ambiente com promoção de equidade, igualdade e favorável à educação. Para finalizar, eu trago aqui, acho que muitos já viram, né? O último slide, por favor. Já viram aí no último slide? Pode seguir, é o último mesmo da nossa apresentação. Ele traz ali um símbolo, Sankofa, você já deve ter ouvido falar. Tem dois símbolos muito conhecidos, né? O do pássaro, olhando para trás, também tem um símbolo que parece muito coração. E esse símbolo, se vocês puderem colocar aí o PowerPoint, é o último slide da nossa apresentação. Esse símbolo, é muito comum, por exemplo, em portões de casas, né? Principalmente casas aí mais antigas, você vê o símbolo do coração nos portões. Pois é, esse símbolo, ele faz parte do conjunto de símbolos ideográficos, né, dos povos Akan, que é ali da África Ocidental, né, Costa do Marfim, Gana,
E ele tem um significado, né? Um ditado popular muito bem popularizado, né? Ancestralmente, nessas populações, são populações que também contribuíram aí para a formação da nossa sociedade afro-brasileira. E vou trazer aqui o trecho do o que o professor Abdias do Nascimento fala sobre esse símbolo, né? O que quer dizer, então, o Sankofa? Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, acho que esse é o maior sentido aí para a gente pensar educação antirracista, educação das relações étnico-raciais e as leis 10.639 e 11.648 aí, que torna obrigatório o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira e indígena, tá? Que pena que não apareceu o símbolo, se puderem colocar, vocês vão relembrar, mas passo a palavra, Mário. Obrigada pela atenção de todos, e desculpe os problemas técnicos. Faz parte. Muito obrigado, Raquel, Adriano, pessoal do SIM, que a gente está sempre muito conectado, convive vocês, é sempre muito bacana ter essa colocação. Fica da tua fala para mim, Raquel, algo que a gente tem que sempre pensar. Eu estou num lugar em que só tem brancos, deve ter algo de errado. Legal, bacana. Eu passo minha palavra ao Adriano para se despedir, passo a você. E, professores, bom trabalho, bom ATPC para vocês, estamos todos juntos. Passo a palavra, Adriano. Pessoal, eu quero muito agradecer vocês, agradecer o Conviva por esse convite, agradecer a todos e todas que também nos escutaram. Eu espero que a gente possa ter contribuído aí nessa manhã com essas reflexões. E aí, principalmente nesse trabalho de ciências humanas, acho que tem muito a ser feito. Acho que tem muito, tanto para que nossos estudantes aprendam sobre o conceito de discriminação e preconceito, mas principalmente para que eles também enfrentem o preconceito e a discriminação. E que a nossa prática seja o maior exemplo disso, porque no exemplo a gente ensina muito mais. Obrigado, viu, Mário? Obrigado, Raquel. Oi, Mário, posso pegar a palavra já, para aproveitar o tempo? Então, também quero agradecer, assim como o Adriano, agradecer a participação, Mário, espero que essa seja a primeira de outras parcerias, tá? Acho que é um espaço fundamental para a gente trabalhar, importantíssimo, e acho que tem tudo a ver também com trazer essa discussão envolvendo aí o Conviva, né? Porque as relações interpessoais passam por esse caminho, né? De pensar os conflitos e também de entender e poder superar esses conflitos pensando as diferenças, né? E a história de cada um de nós. Primeiramente, nós mesmos pensávamos na nossa história e nos entendemos como parte de um grupo, parte de uma população, e entendermos ao outro que é diferente de nós, né? Muito obrigada, professoras e professores, um bom dia de trabalho para vocês e até a próxima.